Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Somos Todos Teólogos, onde nós tratamos assuntos diversos da teologia cristã, cosmovisão cristã, dentre outras questões. Você saberia dizer o que seria uma parábola? Bem, de modo simples, buscando seu significado, parábola é um composto de duas palavras, para, ao lado, e balô, lançar, que literalmente significa colocar ao lado, sugerindo assim uma comparação entre duas coisas que são semelhantes em algum aspecto. Essa ideia se preserva até no termo harmônico da geometria, no qual a parábola descreve uma curva cujos lados se espalham perfeitamente. Mas também a derivação da palavra parábola, portanto, se refere em primeiro lugar à analogia entre algum símbolo familiar aos ouvintes ou alguma história simples, ou até mesmo algum lugar comum da realidade. E em segundo lugar, se refere a uma verdade espiritual profunda. De uma maneira simples, como disse o pastor John MacArthur, uma parábola é uma figura de linguagem ilustrativa para fins de comparação e especialmente para o propósito de ensinar uma lição espiritual. Uma parábola pode ser longa ou curta. Ela pode recorrer a metáforas, comparações, provérbios ou qualquer outro tipo de imagem verbal. Pode até conter elementos de uma alegoria, mas ela sempre faz uma comparação e se aplica a alguma verdade na esfera espiritual. Mas qual foi o propósito de Jesus ter usado parábolas? Bom, em certo sentido, é correto afirmar que Jesus usou parábolas para que os seus ensinamentos fossem melhor aprendidos de maneira prática, a partir do contexto diário no qual os seus ouvintes viviam, ou seja, pessoas simples e humildes de entendimento podiam compreender as realidades eternas do reino de Deus através de exemplos práticos diários. Porém, Jesus também dá outra resposta em relação ao propósito pelo qual ele contava parábolas. Certa vez, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram a ele: "Por que lhes falas por parábolas?" Ao que Jesus respondeu: "Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados." Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. O que esse texto diz é que Jesus tem em mente dois públicos-alvo, a princípio, ao contar parábolas. Em primeiro lugar, aqueles que irão compreender de uma maneira mais facilitada as verdades eternas do reino de Deus. E em segundo lugar, aqueles que eram duros de coração, pois assim, ouvindo as verdades do reino de Deus, a partir das parábolas contadas por Cristo, cada vez mais ficariam mais cegos e surdos à realidade eterna do reino, apresentada por Jesus. Ou seja, ao mesmo tempo que as parábolas trazem certeza de salvação para alguns, para outros trazem juízo e condenação. Bem, é verdade que muitos escribas e fariseus e muitos mestres da lei na época de Jesus não compreenderam muitos dos seus ensinamentos, mas isso ocorreu porque a cegueira do juízo havia caído sobre eles. Como disse Spurgeon, o problema não estava na luz, mas na visão ofuscada deles. Resumindo, as parábolas de Jesus têm um propósito duplo bem claro. Elas escondiam a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmas, das pessoas que se consideravam sofisticadas demais para aprender algo de Cristo, enquanto a mesma parábola revela a verdade às almas ansiosas que tinham a fé de uma criança, aquelas pessoas que tinham fome e sede de justiça. E Jesus agradeceu a Deus Pai por ambos os resultados.
Em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26 está registrado: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Por isso, ao estudarmos as parábolas de Jesus, devemos buscar comprometimento em sermos discípulos verdadeiros que buscam a sabedoria com cuidado, entendimento e com coração obediente. Pois, de fato, as lições que Cristo proclamou são realidades eternas e profundas e que merecem a nossa atenção. É como o próprio Cristo disse aos seus primeiros discípulos, em Lucas capítulo 10, versículo 23 e 24. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Logo, as parábolas de Cristo contêm uma promessa de bênção para aqueles que entendem a verdade que elas ensinam. Então, desfrute desde já as verdades eternas reveladas por Deus em sua palavra. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim sejam produzidos.